Quando a gente vê uma dessas plantadeiras enormes no campo, não imagina o trabalho que dá para regular a máquina. Além de plantar a semente, ela faz o sulco, aduba, cobre com terra. Pois o seu Marcelo Piper, de Uruçuí, no Piauí, sabe que para ter lucro hoje em dia é preciso atingir a perfeição. Por isso, ele pergunta: como fazer uma boa regulagem na plantadeira? Vamos ver então. Marcelo, o sucesso de uma lavoura depende de várias etapas e, é claro, a primeira delas é a preparação do plantio. E para chegar bem próximo à perfeição, como você quer aí, a regulagem dos equipamentos é um dos itens que o agricultor não pode descuidar. Não é isso, professor? Exatamente, César. A implantação da lavoura é a base, é o alicerce da cultura e erros de regulagem nessa etapa vai comprometer os índices de produtividade e o produtor já entra perdendo de 1 a 0. Agora, a regulagem de uma plantadeira como essa, ela serve para qualquer cultura? Não, ela é individualizada por cultura, por tipo de solo, por sistema de manejo de solo. São vários fatores que vão influenciar nessa regulagem. E o Marcelo tem que prestar atenção no que para fazer essa regulagem? Bom, primeiramente, César, ele tem que olhar como que está a capacidade de corte do disco, né? Que vem na frente fazendo o corte da palhada. O ajuste da pressão do disco sobre a palha é de fundamental importância. O ideal é que ele corte com que profundidade? Mais ou menos 5, 6 centímetros seria o ideal. E aí ele vai fazer essa regulagem como? Bom, basicamente nesse tipo de máquina é dar pressão nessa mola. Então ele apertando o parafuso vai dar pressão na mola e essa mola vai pressionar o disco sobre o solo. Bom, o segundo elemento, César, é a questão do adubo, a distribuição do adubo. Então esse aqui é o depósito do adubo, né? No fundo desse depósito existe uma rosca sem fim que vai jogar esse adubo dentro de um tubo que vai levar lá para baixo entre os dois discos duplos do sistema sulcador e distribuidor de adubo. E para ele colocar a quantidade certa de adubo, como é que ele faz? Bom, a quantidade, César, é em função da análise de solo da propriedade dele. Né? O que a gente vai fazer aqui na máquina é pegar essa análise, esse resultado, e fazer com que a máquina distribua essa quantidade, em gramas por metro. Isso é feito, César, numa caixa de transmissão que a máquina possui aqui, que lembra muito um sistema de uma bicicleta de marcha, onde o Marcelo vai aumentar ou diminuir a velocidade da quantidade de adubo que ele quer. E depois do adubo? Depois do adubo, César, vem o sistema de distribuição de sementes. Então, a semente é armazenada naquele depósito maior, e por pressão, essa máquina é uma máquina pneumática, né? Por pressão ela vem nesse depósito menor. E desse depósito menor, através de um vácuo, uma sucção, ao girar eles vão sendo distribuídos dentro do tubo condutor até o disco duplo da semente. Que tipo de regulagem o Marcelo tem que fazer aqui? Ele tem que buscar regularidade de distribuição dessa semente. Que isso é aqui na bicicleta? Na bicicleta é igual ao do adubo, né? E essas rodas laterais, professor? Essas rodas laterais, elas são rodas limitadoras de profundidade. Né? O ajuste é feito aqui nessas furações e ela permite o ajuste fino de posicionamento da semente no solo. Bom, a gente está chegando aí no final da plantadeira, o que tem lá para trás? Bom, aqui na traseira, o último elemento são as rodas cobridoras e compactadoras de semente. Por isso que elas são duplas, né, e formato enviesado. A pressão é dada nessa alavanca e a angulação é dada nessa outra aqui, né? Para a gente conseguir colocar mais ou menos solo sobre a semente. E professor, depois dessa trabalheira toda na regulagem, o Marcelo vai conseguir atingir a perfeição aí na lavoura dele? Desde que ele não esqueça também de um fator muito importante, que é a velocidade de trabalho, que a gente recomenda entre 4 e 8 km por hora, é de extrema importância para manter a regularidade de distribuição da semente. Com certeza, se ele fizer tudo isso, ele vai ter sucesso na lavoura e vai pelo menos chegar muito perto da perfeição. Uma plantadeira pode ter até 45 linhas de semeadura e cada uma delas deve ser ajustada de acordo com o tipo de solo e cultura. Muitas vezes o próprio fabricante de máquina dá treinamento para ensinar todas essas regulagens.